Bom dia, queridos. Shabbat Shalom. Quero dar as boas-vindas a todos que já estão presentes. Bom dia, Dina. Shabbat Shalom, Ivana, bom dia. Bom dia a cada um de vocês. Que o Senhor possa lhes dar um final de semana muito abençoado. Lúcia, bom dia. Maria Clara, bom dia. E eu estou aqui até agora impactado com o que Deus fez ontem à noite. Foi um nível de revelação, de libertação muito profundo que o Senhor nos entregou ali no culto, nesse período que nós estamos realmente fazendo guerras espirituais contra todos os poderes das trevas, contra tudo aquilo que tem prendido a vida da igreja. Suelene, bom dia, Cida, bom dia, Nara. Deus abençoe cada um de vocês, sejam muito bem-vindos. Você que já está online, se você puder, compartilhe com mais 2, 3 ou 4 contatos seus, convide nesse momento para a reunião, para o nosso devocional. E nós estamos nesse período de 40 dias de jejum e nesta caminhada diária, Deus tem nos dado essa oportunidade, esse privilégio de ministrar esse devocional dentro desse propósito da intenção de construir em você, construir na sua mente, no seu coração, firmar na sua alma que a sua vida ela existe para cumprir um propósito. Então nós estamos nessa série Propósito, trazendo e ampliando esse entendimento, porque muitas vezes nós conhecemos o conceito, mas não vivemos na prática como alguém que vive para cumprir um propósito na terra. Margarete, bom dia. Eunice, bom dia. Então, se o jejum, ele, por um lado, ele vem desconstruindo em nós tudo aquilo que são obras da carne, todo engano, tudo aquilo que pode nos fazer errar a rota. Ao mesmo tempo, a palavra de Deus, ela vem nos alimentando e nos edificando. Bom dia, Roberta. Por isso que Jesus diz, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra de Deus que procede da boca de Deus. Então, Jesus aqui está parafraseando. Eu estou com fome de alimento da carne, mas estou saciado com o que alimenta a minha vida por inteiro, por completo. Estou saciado com o fruto da árvore da vida. Amém? Bom dia, Rogério. Então esse é o ponto principal aonde nós estamos trabalhando nesses dias de devocionais no jejum de 40 dias. Shabbat Shalom. E como eu falei aqui no início da nossa reunião, estou até agora impactado com o que Deus realmente derramou sobre nós na noite de ontem. O culto do Shabat ontem foi uma quebra de paradigmas, foi um momento de ruptura muito forte no reino do Espírito, uma guerra muito grande, mas uma presença de Deus muito poderosa e realmente o nível de poder de Deus liberado foi tão grande que eu recebi várias mensagens de pessoas que estavam fora da igreja, acompanhando pela live, como foram impactados, como foram alcançados, tocados, fora os irmãos que estavam presentes. Ontem foi muito forte, e eu creio que dentro desse crescente, Deus está sinalizando para nós algumas coisas muito interessantes. Fique firme no Senhor, fique firmado nesse jejum, não saia. Amanhã pela manhã e à noite
e também no culto da noite, nós estaremos fazendo o encerramento do ato profético dos 7 dias. Então vá até a igreja, porque nós estaremos ungindo todos vocês. E eu creio, queridos, que depois desse processo, muitas situações, porque tudo que vem à luz enfraquece as trevas. Tudo aquilo que vem à luz, quando o Senhor traz à luz aonde está o verdadeiro problema, quem está por trás disso, Satanás perde poder. Giane, bom dia. Rosinha, bom dia. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Então, nessa série Propósito de Deus para você, essa semana, nesses últimos 2 dias, nós estamos trabalhando esse subtema plantou no homem a eternidade. Deus plantou dentro de nós a semente da eternidade. Eu anseio pela eternidade, eu vivo para a eternidade por aquilo que Deus plantou dentro de mim. Eu sei, todo ser humano sabe da eternidade, mas nem todos se preparam para viver a eternidade. Deus plantou dentro de nós esta semente, e a palavra de Deus diz: Deus tem plantado a eternidade no coração do homem, Eclesiastes 3:11. Então Deus plantou no coração do homem a eternidade. O homem sabe que essa habitação temporária, ela é apenas uma pausa, é apenas um hiato perto daquilo que Deus preparou na eternidade. Edilene, bom dia. Pastor Renê, bom dia. Shabbat Shalom a todos. Claudinete, bom dia. Então, o Senhor plantou no homem a semente da eternidade. O homem, ele foi feito mortal para viver eternamente. Então, parece algo que não faz sentido. Você vai entender, uma hora que você perceber que ao nos colocar num corpo temporário, numa habitação temporária, Deus nos possibilita de sermos redimidos. Porque a redenção só é possível no corpo. Ela não é possível fora do corpo. Por que que os anjos que caíram não foram redimidos? Porque quando eles pecaram no estado eterno e não no estado temporário, e se transformaram em pecadores eternos. O homem, por conseguinte, quando ele pecou no estado temporário por causa do corpo. Fomos feitos um pouco menor do que os anjos por causa do corpo, que nos diminui, mas esse corpo que nos diminui é o corpo que nos possibilita. Então valorize o corpo que Deus lhe deu, porque esse corpo lhe possibilita, porque o homem, ao pecar no corpo, ele pecou no estado temporário e ele tem possibilidade de, antes que ele entre no estado eterno, ele mude o seu destino, encontrando Jesus e o recebendo como Senhor e Salvador de suas vidas. Elisa, bom dia. Então, olha que interessante, o apóstolo Paulo diz que esse corpo, ele é uma habitação do Espírito Santo e que nós precisamos glorificar a Deus no corpo. Glorifique a Deus no seu corpo, para que você, ao sair para a eternidade, você já tenha realmente a sua redenção garantida. Luciane, bom dia. Bom dia, Eliana. Então, essa semana eu fui em 2 velórios, e como é interessante, apesar da dor, da separação, mas nos 2 velórios que eu fui, eram irmãos que tinham sido recolhidos. E como há esperança quando nós estamos num lugar como aquele. E eu repito, apesar da saudade, a certeza de que naquele momento não é um adeus, é apenas um até logo. Ruth, bom dia. Então, é tão interessante. Ontem no velório da mãe da nossa irmã Sônia, ela dizia: apóstolo, meu coração está consolado, há uma certeza, porque o Senhor disse que iria recolher a minha mãe, mas isso me dá uma certeza tão grande de que ela está nos braços do Pai e um dia nós estaremos juntos. Então veja, esta compreensão da eternidade
é que faz gerar esperança no coração do homem. Deus, ele certamente, ele colocou no homem esse desejo pela eternidade, para que o homem se preocupe com coisas eternas. Carlos Eduardo, bom dia. A vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo na eternidade do que aqui. A terra é um lugar de preparação. Então, onde nós estamos é uma pré-escola, é o vestibular para a nossa vida eterna. De acordo com aquilo que nós decidimos no corpo, é o que nós seremos na eternidade. Então, as decisões que você toma para a eternidade, você toma agora. Não é depois que partir. Depois que partir, não tem mais o que mudar. Então, nós precisamos começar a viver com uma mentalidade de eternos, a mentalidade da eternidade, e nos prepararmos para a eternidade. Bom dia, Conceição. O seu corpo terreno é apenas uma residência temporária de seu espírito. A Bíblia chama nosso corpo terreno de temporária habitação, mas se refere ao nosso futuro como uma casa. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída com mãos humanas. Então, o que vai acontecer na vinda do Senhor, na sua volta? O corpo de todos será ressuscitado, eternizado e glorificado. Uma nova casa, uma nova residência, mas agora casa de Deus, eterna, preparado pelo próprio Deus. Isso é tremendo. Mas, enquanto nós estamos aqui nessa habitação temporária, nós temos que viver com essa expectativa, e tudo que nós plantarmos, tudo que nós fizermos, tem que ser nessa consciência, e eu estou preparando coisas eternas. A pergunta que eu lhe faço: você tem produzido fruto para a eternidade no seu corpo? Você está produzindo dentro dessa consciência frutos para a eternidade? Quais são as obras de justiça que você tem feito? Quais são as obras da carne que você tem arrancado da sua vida? Por quê? Porque todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para sermos julgados de acordo com as obras que nós efetuamos no corpo. Amém? Então, durante o milênio, o Senhor vai distribuir os galardões para aqueles que serão glorificados com Ele, aqueles que viverão com Ele, ou aqueles que serão disciplinados por Ele. Então, nós precisamos trazer isso em mente. Essa noção da eternidade está no coração de cada um. Amanda, bom dia. Eva, bom dia. Dori, bom dia. Amém? Então, ontem nós falamos, já que foi plantado em você a eternidade, então supere os prazeres terrenos. Não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Então, se você faz projetos investindo em algo que é passageiro, você vai perder coisas eternas. Aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Jaqueline, bom dia, doutora Sandra. Então, o seu desejo pela eternidade, guarde isso, o seu desejo pela eternidade deve superar qualquer desejo terreno. Não amar o mundo é superar os prazeres dessa terra. O seu desejo pela eternidade deve ser muito maior do que qualquer coisa aqui nessa terra. E hoje eu quero falar sobre, já que você foi criado para ser eterno, então mude os valores que governam a sua vida. Eu vou repetir: mude os valores que governam sua vida. Nós somos governados por valores que nós acreditamos, e os valores que nós acreditamos nos conduzem. Os valores que nós acreditamos nos conduzem. Se os valores que hoje governam sua vida não são valores eternos, então você está comprometendo a sua eternidade. Você está comprometendo o seu estilo de vida eterno, sendo governado por valores
de uma vida passageira, de uma vida finita, de uma vida de um mundo, dentro de um mundo caído. Em Filipenses 3,7, o apóstolo Paulo diz: antigamente eu pensava que todas as coisas eram muito importantes, mas agora eu as considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez na minha vida. Uau! Tudo aquilo que eu achava tão valoroso, agora eu as considero sem valor, por causa do que Cristo fez em mim. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: eu agora trago um governo. Há um governo na minha vida que é maior do que aquilo que me governava, porque antes eu estava morto nos meus pecados e delitos. Antes eu estava sendo governado por sentimentos, por desejos, por carnalidade. A carne, o mundo e o diabo governavam os meus desejos, governavam a minha vida, mas hoje Yeshua é o meu Senhor. Ontem, depois do culto, eu tive um tempo com uns adolescentes e crianças, e eu falava com eles exatamente sobre isso, sobre aquilo que governa as nossas vidas. E eu dizia para eles: Jesus não pede nada para nós, Ele manda, porque Ele é nosso Senhor e não nosso amiguinho. E se nós não temos essa consciência de que nós temos um Senhor que nos comprou, e Ele diz: vós sois meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando, não é o que eu vos peço, é o que eu vos mando. Fazer a vontade de Deus faz parte desse governo eterno na minha vida, aquilo que governa a minha vida. Quando você compreender plenamente que há mais na vida do que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, você começará a viver de forma diferente. O apóstolo Paulo chama isso de metanoia, de transformar, renovar a sua mente. Você vai começar a viver à luz da eternidade, e isso lhe dará nova perspectiva de como lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância. Quando você começa a ser governado por aquilo que lhe prepara para a eternidade, daquilo que vem do Espírito, da parte de Cristo Jesus pelo Espírito Santo, você vai tirar o máximo da vida, você vai manter sempre a sua mente e a sua visão da eternidade, e em seu coração o valor que ela representa. Você não vai comprometer coisas eternas por causa de valores passageiros. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos 12:2, e ele declara o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de provar e experimentar a boa, capazes de provar e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as suas vidas. Então, a vontade de Deus para você só será experimentada e provada por aqueles que renovam o seu jeito de pensar, que renovam o governo da sua vida. Essa é uma metanoia. Eu antes era governado por instintos. Por quê? Porque eu estava morto, meu espírito estava morto, então a minha vida e a vida de um animal não diferenciava, porque eu estava agindo por instinto. O que governava a minha vida eram instintos. Agora eu tenho o Espírito de Deus em mim, estou vivo. A vida de Cristo que está fluindo dentro de mim, ela me dá uma perspectiva de um homem criado à imagem e semelhança de Deus, e eu não posso mais ser governado por instintos como um animal. Eu agora sou governado pelo Espírito da verdade, e andar debaixo deste governo é que fará com que todos percebam que você está em novidade de vida. Não, você não precisa esperar morrer para viver essa novidade de vida. Aliás, se você não começa a viver essa novidade de vida agora, você vai comprometer a novidade de vida na eternidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Então diga para você mesmo nessa manhã: eu não estou morto, eu ressuscitei com Cristo. Eu não estou lá embaixo, eu não estou aprisionado
nas profundezas do inferno, eu subi com ele, eu morri com ele e ressuscitei com ele. Mas já que vocês ressuscitaram com Cristo, então comecem a procurar as coisas que são do alto. Comecem a pensar nas coisas que são do alto. Comecem a viver sob o governo que vem do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. O Cristo glorificado, o leão da tribo de Judá, o verbo vivo, a palavra viva. Essa palavra revelada, não uma palavra apenas para que nós aprendamos coisas naturais, mas a palavra revelada viva, que me confronta, que me consola, que me restaura, que transforma a minha vida. Então ele diz, já que vocês ressuscitaram, já que vocês não estão mortos, deixa eu dar uma palavra para você, você já está vivo, Cristo vive em você. Não mais você vive, mas Cristo vive em você. Então, pense nas coisas lá do alto, busquem as coisas lá do alto, procurem as coisas lá do alto, porque é lá que está Cristo, assentado à direita de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, capítulo 1, versículo 3 diz que tudo da sua vida está num lugar chamado regiões celestiais, nas alturas, e numa pessoa chamada Jesus. Então, pense nas coisas lá do alto, busque as coisas lá do alto e mantenha o seu pensamento alinhado com as coisas do alto e não naquilo que é terreno, porque você foi criado para ser eterno. Então, mude os valores. Que essa manhã você possa pedir para o Espírito Santo te sondar. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 139, que eu quero ler como último versículo, Davi, ele dá um grito, ele faz uma oração, e essa oração, quando ele entende, porque esse salmo, ele fala da onipotência, da onipresença, onisciência, e acima de tudo da onisciência de Deus, que tudo vê, que tudo percebe, que tudo já havia preparado para nós. Então Davi tem uma consciência da eternidade, ele dá um grito, sonda-me, ó Deus, e analisa meu coração, examina-me, ele está dizendo, me examina, me dá um laudo, e avalia as minhas inquietações, e veja se eu saí dos caminhos eternos. Vê se há em mim algum caminho, algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Vê se há em mim algum caminho mau. Me dá um diagnóstico hoje, Espírito Santo, aonde eu estou me desviando dos caminhos eternos. Faça essa oração nessa manhã, faça essa oração no dia de hoje. Senhor, já que eu realmente fui criado para viver eternamente, e hoje, nessa habitação temporária, o Senhor está me preparando para a eternidade. Sonda, meu Deus. Sonda, meu Deus. Que pensamentos funestos são esses que estão permeando, governando a minha vida? Que pensamentos são esses? Isso, doutora Sandra, me arranca desses caminhos temporários, desses caminhos que não são teus, e me coloca de volta nos caminhos eternos. Deus vai responder uma oração dessa? Sim, Deus respondeu a de Davi, e Deus vai responder a sua, porque Davi não tinha a prerrogativa que você tem. Davi não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele como você tem. Davi não tinha o Redentor da alma dele como você tem. Davi não tinha um intercessor junto ao Pai por ele como você tem. Então, na prática, a sua oração tem muito mais possibilidade de ser ouvida do que a de Davi. Então, que você possa hoje tomar essa decisão. Sonda, meu Deus, vê meu coração, Senhor, e ver aonde eu me desviei. Por quê? Porque eu preciso mudar os valores que governam a minha vida. Já que eu nasci para viver eternamente, e eu estou numa habitação temporária, aguardando a casa, aguardando o que a palavra de Deus nos chama de uma construção eterna, gloriosa.
um edifício, uma casa. Veja que ele chama esse corpo de uma habitação temporária, uma coisa ilusória, mas tem uma casa preparada. Então supere os prazeres terrenos e mude os valores que governam a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, quando nós entramos nessa realidade, quando nós deixamos a luz de Jesus focar em nossas vidas, tudo começa a ficar mais claro e o inimigo começa a perder seu poder, a sua força contra a sua vida. Ontem eu disse para vocês, foi um culto tremendo, que coisa poderosa, que estrondo de libertação, que coisa estrondosa, o que Deus fez ontem, o nível de libertação, de entendimento, de poder, de revelação. Por quê? Porque o Senhor está nos chamando para nós realmente quebrarmos essas cadeias. Há poder no nome de Jesus para quebrar cadeias na sua vida, na minha vida. Há poder no nome de Jesus para nos libertar daquilo que é ruim, que nos governa e que está comprometendo a nossa eternidade. Que o governo da eternidade nas nossas vidas seja de Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Eu quero abençoar a sua vida na manhã de hoje. Pai, abençoa meus irmãos e que esse final de semana seja tremendo, seja poderoso e que nesse Shabat a tua glória nos envolva de uma forma toda sobrenatural. Meu Deus, eu oro para que o Senhor revigore as forças daqueles que estão se perdendo, que o Senhor renove a esperança daqueles que perderam, que o Senhor possa trazer esse raio-x e entregar esse diagnóstico pelo Espírito Santo a cada um e trazer de volta para os caminhos eternos. Eu os abençoo, Senhor, que nesse jejum teus filhos sejam fortalecidos em Ti, Pai, e que vençam todo nível de ataque do diabo pela palavra, pelo nome e pelo sangue de Jesus. Pela palavra, entendendo que não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra de Deus que procede da boca de Deus. Então, na prática, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a palavra seja maior na sua vida do que os sentimentos, do que todo ataque, todo nível de dúvida. Quando o inimigo tentar te levar para a montanha mais alta, qual é a montanha mais alta de um ser humano? Os seus pensamentos. Todas as vezes o inimigo tenta te levar para um lugar alto para tentar governar a sua mente. Quando ele levar você para os lugares mais altos, leve sua mente cativa à soberania de Cristo Jesus e declare o que a palavra diz, o que a palavra está dizendo. E assim você vai vencer essa batalha e não comprometer a eternidade que Deus preparou para você. Shabbat Shalom, Deus nos abençoe em nome de Jesus.